A Procuradora-Geral da República, a Procuradoria, se posicionou contra a soltura do general Mário Fernandes, um dos indicados e também indiciados pela Polícia Federal por participação no plano que previa, então, matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Direto de Brasília, conosco novamente a Janaína Camelo. Então, houve o pedido, também já tivemos o pedido do general Braga Neto e até agora, Janaína, nenhum foi liberado. Portanto, você retorna então ao Jornal da Manhã. Muito bom dia. Muito bom dia, Marcelo. Exatamente, aqueles que estão presos preventivamente, Braga Neto também, né? Ainda não foram ali, não tiveram ali seu pedido de soltura acatado, né, aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator aí desses casos, ele ainda vai decidir com relação a isso, né, esses pedidos aí de soltura. Então, essa manifestação da Procuradoria-Geral da República está dentro desse pedido da defesa do general Mário Fernandes para que seja revogada a prisão preventiva dele. E nessa manifestação, a Procuradoria, então, diz que ele não deve ser solto, porque a prisão preventiva dele foi muito bem fundamentada, que não há fatos novos que modifiquem o entendimento do relator quando decretou essa prisão, no caso o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele decretou essa prisão no dia 19 de novembro, dele, do general Mário Fernandes e de outros 4 militares que também estão sendo investigados nesse plano de assassinato, né? O ministro Alexandre de Moraes disse quando decretou essa prisão preventiva dos 5 militares, que essa prisão era necessária para elucidar esse caso que está sendo investigado e que há evidências suficientes que demonstram que esse plano demonstra aí uma ameaça real à democracia brasileira e também à integridade das instituições. Então, só relembrando, Mário Fernandes, ele é investigado por ser o autor do plano Punhal Verde e Amarelo, que, segundo as investigações da Polícia Federal, tinha como objetivo monitorar e também, eventualmente, sequestrar e até assassinar figuras chaves, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, isso em 2022. O então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice, Geraldo Alckmin, isso para impedir a posse dessa chapa que havia sido legitimamente eleita e também restringir o livre exercício do poder judiciário. Além disso, para executar esse plano, seriam usadas técnicas militares. Mário Fernandes, Marcelo, só para relembrar, ele, no governo de Jair Bolsonaro, ele ocupou ali um cargo por quase 2 anos na Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, ou seja, ele era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem status de ministério, fica dentro do Palácio do Planalto. E, segundo as investigações da Polícia Federal, ele seria ali o ponto focal entre Jair Bolsonaro e os seus apoiadores mais radicais, e também o ponto focal entre o então presidente e aqueles que estavam acampados ali no QG do Exército. Então, Mário Fernandes está preso desde o último dia 19, na época ele foi detido no Rio de Janeiro, depois ele foi transferido aqui para Brasília e hoje ele está detido nessa prisão preventiva no Batalhão da Polícia do Exército aqui em Brasília. Marcelo. Janaína Camelo, daqui a pouco ela retorna conosco na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvir a Deise Tchocari. Há tentativas por parte da defesa, mas até agora, portanto, então, as prisões estão sendo todas mantidas. Deise. Marcelo, essa é uma trama simbólica, vamos chamar de trama, né? Uma trama simbólica dos últimos anos no Brasil, né? O Brasil que se encontra num momento delicado, né? Onde o fortalecimento das instituições democráticas precisa ser uma prioridade absoluta, né? Então, essa decisão de manter ele preso também é uma resposta a esse general investigado que deve ser exemplar, mas também cuidadosa para evitar algumas interpretações de abuso de poder, né? Agora, o que está em jogo não é apenas combater ameaças a democracias, mas é sustentar os valores que permanecem com essas democracias, né? Então, a firmeza na defesa dessas instituições, ela deve sempre caminhar ao lado do respeito aos direitos e garantias fundamentais, mas sempre lembrando que essa trama simbólica do que aconteceu nos últimos anos, ela merece o fortalecimento das instituições. O que a gente tem visto agora, a gente sempre fala em relação a tudo isso que o Brasil tem vivido nos últimos anos, é um verdadeiro teste para essas instituições democráticas. Então, a decisão contra a soltura do general é uma resposta firme que deve ser mantida agora, nesse momento.